Nós temos começado nas últimas 3 semanas, ou 2, né? Semanas, a avaliar o nosso ano de 2018. Então, talvez você que chegou hoje aqui e não pegou as outras séries, você está pensando, puxa, perdi alguma coisa? Isso aí a gente não faz no final de dezembro, né? Ou no começo de janeiro? Não, esse ano a gente está antecipando. Porque lá no final de dezembro ninguém faz nada, né? Lá no final de dezembro está todo mundo comendo, em festa, em happy hour, e aí ninguém vai conseguir parar para avaliar nada. Eu já acho difícil parar agora, mas a gente está tentando. Eu acho que é super importante a gente antecipar esse exercício, porque senão a nossa vida continua a mesma sempre, não é? Se você não para poder avaliar como que tem sido os últimos meses ou o último ano da sua história, como é que você vai seguir em frente? Se você não faz isso, você é o tipo de pessoa que continua deixando a vida te levar e vai vivendo aquela teologia titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. E às vezes o acaso protege e às vezes o acaso não protege. Então, eu não sei o quão sério você leva esse exercício de parar e avaliar o seu último ano e tomar algumas decisões para o próximo ano. Acho que é natural a gente querer melhorar no próximo ano, não é? A gente quer crescer, a gente quer amadurecer. Embora esse negócio de crescer e amadurecer, a gente fala aqui, mas olha, é um trem que dá trabalho, não dá? Assim, ó, se dá trabalho para os mais jovens, imagina para os mais velhos, que estão há mais tempo tentando e ainda estão batendo de frente com as suas fendas na alma, com os seus problemas. Porque você olha para alguém assim de 50, de 60 anos, você pensa, puxa, essa pessoa já amadureceu. Realmente, ela já amadureceu. Em áreas que você de 20, de 30 ainda não. Mas com certeza uma pessoa de 50, 60 anos tem uma visão muito mais ampla da vida e percebe que tem áreas que são mais desafiadoras ainda. Então esse negócio não acaba nunca. Esse negócio de crescer, esse negócio de aprender a lidar com a vida, com a família, com as novas etapas, esse negócio não acaba nunca. A gente sempre vai ter que manter firmes ali, tentando fazer melhor esse negócio. Por isso que a gente precisa, desde já, aprender a fazer alguns exercícios ao longo da vida que nos ajudam a lidar melhor com tudo isso. Mas sabe, se a gente tivesse um pouco mais de consciência das coisas que de fato são importantes na vida, quando chegasse nessa época do ano, a gente avaliaria com muito mais profundidade e tomaria decisões muito mais sérias. É que a gente acha que a vida não é breve, que a vida não é frágil, e de repente quando você vê, a vida foi embora. Ou você viveu ela toda, ou você morreu. E aí você não fez coisas que você devia fazer. Tem uma crônica de Rubem Alves que eu sempre leio aqui na comunidade. Quem está aqui há mais de 7 anos, 8 anos, já ouviu isso aqui 300 vezes, mas vale a pena a gente ler. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Quem já chegou nesse ponto aí? Olha, tem gente que não levantou a mão aí, que eu sei que também já tem menos tempo para viver do que já teve até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Quem aqui acha que tem mais futuro ainda do que passado? Olha só. Vocês estão otimistas, é isso aí, é isso mesmo. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. Vocês gostam de jabuticaba? Cara, não é um negócio de louco? Eu morava numa casa que tinha um pé de jabuticaba e até a minha cachorra comia jabuticaba. Aquelas que estavam no alcance, assim, ela se deliciava. É um negócio que você dá para você comer até se empanturrar. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticaba. As primeiras, ele chupou displicentemente. Ou seja, vamos que vamos, meu. E põe 2, e 3, e 4, e 5, e sem muita preocupação, porque a bacia está cheia. Mas percebendo que faltam poucas, ele rói até o caroço dela. Você já se sentiu assim com a vida? Chegou no momento da vida que você
achou que você tinha muito tempo, mas de repente você começou a descobrir que, poxa, já passou 30 anos, já passou 40 anos. Eu preciso focar melhor de como eu vou viver daqui para frente, porque senão eu não vou aproveitar o que a vida pode me proporcionar. E como esse negócio é verdade? Você fala isso para um jovem de 16 anos, ele não acredita. Você fala isso para um menino de 10 anos, ele fala, não, tio, isso aí tem vida pra caramba, mas quem já está mais lá na frente sabe o como que isso é verdade. O como que a gente passa a nossa vida e percebe que, puxa, aonde que foi todo esse tempo? E chega uma fase da vida que a gente começa a fazer algumas perguntas, e uma delas é, o que de fato importa para a minha vida? Porque quando você é jovem, quando você é adolescente, muitas coisas importam para a vida, não é mesmo? Você quer fazer um monte de coisa, porque tudo é importante. Você quer ver um exemplo disso? Quando você se casa jovem, você escolhe quantos padrinhos para ser seus padrinhos de casamento. Quando você é jovem, você quer botar todos os seus zilhões de amigos. Você põe lá, eu acho que eu tive 14 casais como padrinhos, 28 pessoas, que eu queria englobar todo mundo. Mas se fosse hoje, eu tivesse que me casar hoje, e colocar pessoas como padrinhos, talvez eu teria 2 casais. À medida que a vida vai passando, a gente vai ganhando uma nova dimensão do que realmente importa, do que vale a pena. Quando você é jovem, você morre por algumas coisas, você dá a sua vida, a sua saúde. Mas quando você é mais velho, você vai ficando mais veiaco, né? Você vai ficando assim, não, isso aí eu já sei como é que é, não precisa desesperar tanto. É que nem Romário jogando. Vocês lembram do Romário jogando? Romário na seleção brasileira? Vocês viram o baixinho correndo? Vocês viam ele para lá e para cá, indo, voltando? Onde que o Romário ficava? Na banheira. O Romário ficava ali na banheira. Deixa os caras correr. Já era mais velho, mais habilidoso. A hora que a bola chegava, ele resolvia. O que de fato importa para você na vida? O que de fato é importante para você? Semana passada eu falei da relação com Deus. A relação com Deus importa para você? Sua espiritualidade, ter uma espiritualidade consistente, isso de fato tem valor para você? Eu acho que tem. Eu acho que quando a gente constrói uma espiritualidade consistente, a gente resolve algumas questões, como por exemplo, uma espiritualidade consistente, uma fé consistente e sólida, nos livra do medo da morte. Se você tem medo da morte, não de morrer, é diferente, tá? Medo de morrer, todo mundo tem, eu também tenho, de como que eu vou morrer, esquece, isso aí não é conversa para a gente ficar trocando. Mas, medo da morte, se você tem muito medo da morte, é porque você ainda não tem uma espiritualidade consistente e sadia, porque se você compreendesse o que Jesus fez por nós na cruz, você saberia que o que nós vivemos hoje é apenas uma antessala daquilo que há de vir. Mas também uma espiritualidade consistente e sadia nos capacita diante das adversidades. Você vive momentos difíceis, você tem uma espiritualidade consistente, você sabe da verdadeira história, você sabe quem é o Redentor da história, você, ao invés de fugir das adversidades, você entra para dentro dela e confia que o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai me guiar. Quando você tem uma espiritualidade consistente, uma relação com Deus verdadeira e madura, os seus valores são realinhados. Você passa a viver fora da futilidade da vida, ou pelo menos menos seduzido. Então, há 2 semanas atrás, a gente viu aqui que relação com Deus importa na nossa vida. Se tem uma coisa que a gente vai levar para a eternidade, é a relação com Ele. Mas a gente também viu que a relação com o próximo, na última semana, também importa. A gente viu que se você diz ser um discípulo de Jesus, mas você vive uma vida desconectada de outros, tem alguma coisa de errada com o que você achou que entendeu. Porque ser discípulo de Jesus quer dizer viver em comunidade, quer dizer viver com o outro, com o próximo, quer dizer se expor à dinâmica com o outro. E se você tem recursos financeiros, se você tem habilidades, se você tem talentos, privilégios, influência, e você não usa isso para o bem do outro, para abençoar o outro, a sua fé em Jesus tem alguma coisa de muito errado com a sua fé em Jesus. Porque tudo que você tem, desde dinheiro, a talentos, a habilidades, a tempo,
Deus deu a você para você usar para abençoar pessoas e não para usar com você mesmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre família. Engraçado, esse é um assunto que a gente fala desde a eternidade passada aqui na comunidade. E é um assunto que sempre a gente precisa tocar, porque esse é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente sempre está tropeçando nesse negócio, porque é onde a gente vive a maior parte do nosso tempo. Deixa eu ler uma crônica para vocês, de um cara chamado Hélio Fraga. Ele escreveu essa crônica em outubro de 1994. E algumas partes da crônica, eu acho muito importante você não perder agora, tá? Não cochila, não dorme, porque se você perder agora, você vai perder a melhor parte da nossa mensagem de hoje. Eu não vou postar ali, você vai precisar prestar atenção na minha leitura. O pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como louco em busca do futuro e esquecendo-se do agora. Nessa luta, renuncia ao presente. Com prazer e orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casa de praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro da sua família. Se partir de repente, se ele morrer de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua declaração de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3. Vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele, um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Este homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que definitivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Este artigo é do tempo em que o imposto de renda era no formulário e não na internet, tá? Naquelas modestas linhas quase escondidas nas quais se lê relação de dependentes, muito bom. São os filhos que ele colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, dialogar e brincar. Uma mãe também. Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou buscou no colégio, nunca foi para uma festa infantil, não teve tempo para assistir à coroação de sua filha como rainha da primavera. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados esse negócio. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues. O pai para um lado, a mãe para o outro. E a família desintegrada. Sem amor, sem diálogo, sem convivência. É nessa convivência que se encontra a fraternidade entre os irmãos. Abre o caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais é quase que preciso marcar hora. E você vai entender por que ele escreve isso agora. Depois de uma dramática experiência vivida, pessoal e familiar, diz Hélio Fraga, a mensagem que tenho para dar é: não há melhor tempo aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15, absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir um futuro para 3 filhos e minha esposa. E isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão, etc. Uma vida sempre agitada, atormentada e apaixonante na dedicação à profissão, que foi, na verdade, mais importante do que minha família. Agora, estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz, Otávio e Priscila. De que vale tudo que juntei?
Se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo na minha vida. Porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo em relação a isso tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do filho amado que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga da minha filha, que saiu de casa e prostituiu-se e dela não tenho mais notícias, para que serve o dinheiro? Para que serve ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por duas únicas que tive de retirar da relação de dependentes. Os nomes de Luiz Otávio e Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos. E Priscila fugiu um mês antes de completar 15 anos. Assustou? A grande lição que o Hélio Fraga traz nessa crônica é que não existe melhor tempo para a gente dedicar do que tempo aos filhos. E eu, como pai, diria que é o seguinte: você não precisa nem perder os seus filhos para a morte. Tá? Tem muitos pais que perdem os seus filhos dentro de casa, porque não gastam tempo com eles, dialogando, conversando, não percebem as coisas que estão rolando no coração deles, as coisas que estão rolando nos bastidores. Pais, deixa eu dizer uma coisa para vocês: os seus filhos não são tudo que você vê na frente deles. O que eles são na sua frente não é tudo aquilo que eles são, e está certo, porque nós também não éramos assim. Os seus filhos têm uma vida por trás dos bastidores, que talvez você não conheça, mas os amigos dele conhecem, os amigos da igreja conhecem, mas você não, pai e mãe. Então, não seja inocente de achar que o seu filho é tudo que ele é ali na sua frente com aquele sorriso lindo, maravilhoso. Ele faz e fala coisas por detrás que você precisa aprender a perceber para poder cuidar dele. E você só vai fazer isso se você gastar tempo com ele, se você conversar, se você tiver coragem de ser transparente com ele, verdadeiro, abrir o jogo. Agora, eu quero ampliar um pouquinho mais esse negócio. Se a vida é um negócio breve e frágil que você não controla, será que a gente está consciente que a gente também precisa gastar tempo bom com nossos cônjuges, não só com os nossos filhos? Porque a gente vive numa escravidão contemporânea onde os filhos são o centro da relação. E os cônjuges, as pessoas confundem a missão do casamento como uma missão que eu tenho com os meus filhos. Só que vocês se esquecem que os filhos vieram depois da sua relação com o seu cônjuge. Então, minha querida mulher hoje à noite, meu querido homem hoje à noite, não, hoje de manhã. Valeu, Tati. Lembre de uma coisa: você se casou com o seu cônjuge. O seu projeto de vida é com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. E filhos, não é com vocês. O compromisso de papai e mamãe não é o compromisso prioritário, não é com vocês. Vocês vão crescer, vocês vão ter a sua própria vida e vocês vão, rapar fora e construir a vida de vocês para os seus pais terminarem a vida deles felizes para sempre até que a morte os separem. Só que tem gente confundindo isso. E aí dedica 20 anos, 25 anos, 30, né? Hoje os filhos saem de casa tarde, hoje quando saem, aos filhos. E aí, quando os filhos saem de casa, o casamento acaba. Porque não construíram. Será que tem alguma palavra que você não disse para o seu cônjuge nesse ano de 2018 que você precisava ter dito? Mas que você não disse por causa de mágoazinha, de picuinha, de encrenquinha, desentendimento? E que se o seu cônjuge morresse hoje, você ficaria arrependidíssimo de não ter dito para ele? Como é que no ano de 2018 você se relacionou com o seu cônjuge? Você ficou atento a ele, dentro de casa? Será que a gente não precisa abrir os nossos olhos um pouco mais para a relação com os nossos pais, por exemplo?
Você que tem os seus pais ainda vivos, ou pessoas que você considera como pai, será que a gente não precisa pensar que nós precisamos aproveitar mais o tempo com eles? Porque a gente tem essa mania de descobrir que algo é valioso só quando a gente perde. Aí, quando perde o pai, fica lá, pai, mãe, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado isso. Mas por que não vê hoje? No ano de 2018, como é que você se relacionou com os seus pais? Você gastou tempo com eles, ouviu eles atentamente? Seja você uma criança, um adolescente, seja você um filho adulto, já que ainda tem os seus pais velhinhos. É interessante que a gente conversa às vezes com as pessoas que perdem entes queridos, e elas dizem assim, que o camarada era chato pra caramba, né? Mas ao longo da vida a gente deixou de perceber os defeitos e a gente começou a olhar só as virtudes. Mas por que quando o camarada estava vivo ou viva, você não olhava só as virtudes e ficava só focando nos defeitos? Por que quando a gente vive, a gente tem a pessoa do nosso lado, ao invés da gente valorizar o que elas têm de bom, a gente fica só apontando os erros dela? Há quanto tempo você não faz uma viagem para sentar com aquele tio, com aquela tia, aquele sobrinho, com aquela sobrinha que é tão querido para você e almoçar com esse sobrinho, com essa sobrinha, com esse tio, com essa tia, com esse avô, com essa avó? Você percebe que a relação com a família não é um negócio só para pais e filhos, não é só para cônjuges, é para a família como um todo. Por isso que eu quero trazer hoje de manhã para vocês um texto muito conhecido, que é o texto de Efésios capítulo 5, até o versículo 20 alguma coisa. O apóstolo Paulo ele diz para a gente assim, gente, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como loucos, insensatos, tolos, burros, mas como sábios, gente inteligente, gente esperta, gente que está atento à vida, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender a vontade de Deus para a vida de vocês. Olha, eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas. O Paulo, ele, diante dessa brevidade da vida e da nossa insensatez com a vida, ele faz um alerta para a gente. E o alerta dele é, tenham cuidado. Quando você vê um imperativo na Bíblia, é porque o negócio é importante, é uma ação que você precisa prestar muita atenção. Tenham cuidado com o quê? Tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo hoje. E essa palavra, a maneira como vocês vivem, ela é uma palavra só que é, a palavra no grego, de perímetro, patel de passos. Então, aonde você anda, perímetro, tenham cuidado por onde você anda. Jovem, cadê os adolescentes e os jovens dessa igreja? E os pré-adolescentes? Levanta a mão para mim aqui. Pode levantar, Luca. Pode levantar aí, Cristiano, Nicole, Lu, Manu. Pode levantar, você está também, né? Cadê? Quem mais aí que não levantou? Aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, vocês também. Olha para mim. Tomem cuidado por onde vocês andam. Tomem cuidado por onde vocês vão quando seus pais não estão olhando. Tomem cuidado o que vocês falam e fazem na internet e depois apagam para ninguém descobrir. Sabe como é que eu sei que apaga? Sabe por quê? Porque eu sou um expert em informática. Porque eu sou um expert em informática. Porque eu me lasquei quando eu não sabia que podia apagar as coisas. E aí eu não apaguei e dancei. Aí eu fiquei esperto. Falei, opa, vamos descobrir como é que a gente apaga esse negócio. Aí aprendi a apagar, pronto. Criei muitos mais problemas para mim. Adultos, tenham cuidado por onde vocês andam. Tenham cuidado da maneira como vocês estão construindo a vida de vocês, os valores que estão norteando vocês. Jovens, adultos, adolescentes, por exemplo, tomam cuidado se a vida de vocês está sendo construída na base da mentira. Você pensa que mentira é só quando você conta uma mentirinha para o seu pai, para sua mãe ou para os seus filhos? Mentira é a maneira, assim, ela é a maneira mais ardilosa de nós como seres humanos nos escondermos do outro.
Então a gente interpreta, a gente dissimula, a gente diz que vai, mas não vai. A gente concorda externamente, mas por dentro a gente está discordando. A gente diz que ama por fora, mas por dentro a gente está odiando. Tenham cuidado com a atitude que vocês têm com a vida. Não sejam como aquele menino que está chupando balde de jabuticabas e está comendo e está tocando a vida e está jogando e se entregue a tudo, mas de repente percebe que já não tem mais tanto tempo para isso. Olha, por que você precisa ter cuidado aonde você anda? O Paulo está dizendo para a gente, olha, não sejam como insensatos, mas como sábios. Aquele que vive a vida com sabedoria é aquele que procura olhar para onde ele está pisando, aonde ele está indo, aonde vai dar esse negócio. Não aquele que vive que nem um cabrito desembestado, correndo para lá e para cá, fazendo o que ele quer. Talvez os mais velhos aqui podem olhar para a sua juventude e pensar, puxa, eu era esse cabrito desembestado, que ninguém me ajudava. Ou melhor, ninguém conseguia me ajudar. E você que está aqui hoje me ouvindo, você pode pensar, puxa, eu ainda tenho tempo. Vou ouvir aquilo que Paulo está dizendo para mim, na relação com a minha família. Sejam sábios, o Paulo dá um alerta e ele dá uma maneira para a gente. Como que você vive como sábios e não como insensatos? Aproveite o máximo de cada oportunidade. Engraçado, a palavra oportunidade aqui, ela é uma palavra que vocês conhecem. Kairos, vocês já ouviram a palavra kairos? Kairos é uma palavra para definir tempo. Tempo de Deus, ou seja, é um momento. Agora, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias aqui é essa palavra remera, que tem a ver com cronos, cronos mais popular, que é o tempo medido, ou uma era. Olha o que Paulo está dizendo para a gente, ele está falando assim, tomem cuidado da maneira como vocês vivem, e aproveitem cada oportunidade que Deus dá a vocês. Olhem para a vida de vocês como momentos que Deus deu para você fazer algo fantástico, como algo brilhante, não como algo ordinário, algo extraordinário o tempo todo. Pega as ocasiões cotidianas da sua vida e vejam essas ocasiões como coisas extraordinárias. E não desprezem essas oportunidades. Por quê? Porque os dias que vocês vivem, o tempo, a era que vocês estão vivendo, ela é má. Ela não incentiva você a ser um bom pai. Ela não incentiva você a ser uma boa mãe. Ela não incentiva você a ser um bom filho, um bom tio, um bom sobrinho, um bom avô. O mundo que nós vivemos não nos incentiva na direção de Deus, ela incentiva a gente na nossa própria direção. E isso vai fazendo de nós tolos. Quando Paulo fala, aproveitando o máximo, tem uma outra versão da Bíblia que diz, remindo o tempo. E o que é remir o tempo? É você pegar aqueles momentos que são momentos ordinários, difíceis, e remi-los, aproveitá-los, transformá-los numa oportunidade fantástica. É pegar um limão e fazer uma limonada. É pegar o tempo que você tem com a sua família. Pais, os filhos crescem. E eu falo pelos meus que estão crescendo. E eu já me arrependi de muita coisa, de não ter feito com eles. O tempo de hoje, pega seus filhos, aproveita. Mas aproveita o seu tempo também com o seu cônjuge. O livro de Provérbios, Salomão fala um negócio fantástico. Ele fala assim, para o homem, fala assim, homem, beba da sua própria cisterna. Ou seja, beba das suas próprias fontes. E nesse contexto ele está dizendo do amor com a sua esposa. Não vai beber fora do seu casamento. Pega a esposa que está caminhando junto com você ao longo da vida e faz dela a fonte do seu amor, a fonte da sua alegria. Não faça isso fora, porque se você fizer isso fora, você vai se dar mal. E sabe como é que os homens bebem fora da fonte? Não é só quando eles saem e fisicamente eles têm contato com mulheres que não são suas esposas. No coração, na mente. Os dias que nós vivemos não nos incentivam a fidelidade e a lealdade no casamento. Os dias que nós vivemos nos incentivam a buscar o nosso alimento, o nosso prazer emocional em qualquer lugar. Por isso Paulo está dizendo, aproveitem as oportunidades ao máximo, porque os dias são maus.
E ele dá um parâmetro para ele. E ele dá um parâmetro. Ele fala assim, olha, sabe como é que vocês vão aproveitar as oportunidades? Como é que vocês vão decidir? Baseado em quê? Bem, vocês se dizem discípulos de Jesus, então aprendam a discernir a vontade de Deus para a vida de vocês. Porque a vontade de Deus vai ser a referência. Quando você estiver diante de uma bifurcação, você vai pensar, isso está dentro da cosmovisão de Deus ou está dentro da minha cosmovisão? Por exemplo, quando eu me deparo com uma crise no meu casamento, é uma bifurcação. Eu já estou lidando há 15 anos, talvez, com uma crise no casamento. Não eu, estou falando um exemplo. E aí eu estou naquela bifurcação. Abandono, pulo fora, ou... E eu estou falando de uma crise que tem a ver com o estilo de vida, com a filosofia de casamento, com as personalidades. Eu não estou falando com coisas que, de fato, tem que romper um casamento, que é agressão física, né, uma vida que adoece um ao outro. Mas quando eu falo daqueles casais que dizem assim, mas eu preciso ser feliz, eu preciso, sabe, eu descobri que eu fiz uma decisão errada há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quando você se depara com essa bifurcação, se você é discípulo de Jesus, você vai entender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o seguinte, meu filho, você casou? Assumiu o compromisso? Então segue em frente que eu estou contigo. Vai até o fim. Vocês viram quantos anos durou o casamento de George Bush e a esposa dele? Que morreu, ele morreu ontem com 94 anos, o George pai. 73 anos. Eu não tenho nem isso de vida ainda. Isso é quase o dobro do que eu tenho de vida. Se você não vai casar para queimar a sua vida do lado do outro, não case. Porque é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. E isso é para outra pessoa que eu estou falando, não para você. Agora, se você casou, assumiu um compromisso, e você é discípulo de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, eu não tenho nem como forçar você a entender isso que eu vou dizer, porque você não vai conseguir, você tem outra cosmovisão. Mas se você tem cosmovisão como discípulo de Jesus, se você casou, meu filho, respira fundo e mergulha. E Deus vai dar graça para você. Pais, filhos, você não queria ter os pais que você tem? Isso eu sinto muito. Se tem uma coisa que não dá para divorciar, é dos pais. Entendeu? Então, esquece. Eles vão ser seus pais para sempre. Você vai ter que arrumar um jeito de construir uma relação de amor com os seus pais. O Paulo continua. No versículo 18. Qual que é a vontade de Deus para nós? E eu vou chegar na família já já. A vontade de Deus é que você intensifique sua espiritualidade. Por que eu estou colocando isso de novo aqui? Porque não tem como você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom avô, uma boa avó, se a sua espiritualidade não estiver sólida. Você sabe por quê? Na fé cristã, a fé cristã é que norteia as outras áreas da vida. Ela não é um departamento da vida. Então talvez você possa estar pensando assim, mas Fernando, a gente já falou sobre a espiritualidade, que é um departamento. Aí nós falamos sobre a relação com o próximo na semana passada, é outro departamento. Agora hoje nós estamos falando de um outro departamento, que é a família. Não, negativo. Na primeira semana eu falei sobre a grande caixa, chamada fé cristã, que norteia todos os outros departamentos da nossa vida. Então, o que norteia os nossos relacionamentos? É a fé cristã. O que norteia a nossa profissão? É a fé cristã. O que norteia a nossa relação com a família? Os valores da fé cristã. Se você não tiver uma espiritualidade consistente, você não vai conseguir ficar firme na relação com a sua família. E a vontade de Deus é que você se intensifique. Como? Não se embriagando com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Tá, então não pode tomar vinho? Pode tomar vinho. O que está dizendo ali, não se embriaguem com vinho. Ele está dizendo o seguinte, não deixe outras coisas controlar a sua vida, nortear você. Embriagar é uma palavra interessante no grego, que é uma palavra que tem o sentido de você dormir com a garrafa. Você dizer para a garrafa de vinho assim, você é o meu amor, eu amo muito você, é para você que eu vou dedicar a minha vida. Isso é dormir com a garrafa.
Paulo está dizendo, olha, é engraçado, né? O pessoal gosta de usar aquele texto de Efésios que está logo ali. Mulheres, respeitem os seus maridos, maridos, amem suas esposas. Mas o texto que antecede esse texto é esse que eu estou lendo para você. Paulo vai chegar lá e vai dizer o seguinte, para viver esse negócio de mulher respeitar marido, marido amar a sua mulher, pais obedecerem, pais educarem os seus filhos e filhos obedecerem os seus pais, você precisa passar por esse processo de ganhar uma consciência da vida e intensificar a sua espiritualidade. Deixe que o Espírito de Deus encha você. Mas como que o Espírito de Deus vai me encher, Fernando? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Onde vocês acham que acontece isso aqui? Pode falar. Sem medo, gente. Na igreja, aqui, né, Pedro? Você sabe como... Lendo. Olha o contexto comunitário aparecendo aqui para fortalecer as nossas vidas. Você chega aqui no domingo, depois das 10, e você perde essa parte aqui, A gente lê os salmos aqui. A gente canta canções para encher você do Espírito Santo. Ou a Bíblia está com algum equívoco, né, se isso não é verdade. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus, dando graças constantemente a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor. Irmão, minha irmã, eu sei das pessoas nessa comunidade que levam isso a sério, e eu posso ver a vida delas, que apesar de todos os defeitos que elas têm, elas estão firmes. Esse momento que a gente tem aqui, de música, não é para ganhar tempo até a palavra, esperar vocês chegarem. Esse momento faz parte desse encher do Espírito Santo que Deus faz na nossa vida. O momento que a gente vive junto nos grupos de vida. Cada leitura, cada canção que a gente entoa aqui, nós precisamos disso. E sabe o que vai fazer do momento da palavra um momento importante? É se você pegar o todo. Às vezes eu começo a música aqui, tem gente assim, e a música rolando. Às vezes o William começa a dirigir o louvor, tem gente papeando, pai, não está nem aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente acreditasse que esse momento de fato fosse um momento importante, a gente não faria isso. Se você soubesse que Jesus estava presente em carne e osso aqui, você não ia ter essa atitude para com esse momento tão importante. Porque esse momento ele vai nutrir você e vai capacitar você a seguir adiante nas outras áreas da sua vida. Irmãos, por favor, como pastor eu imploro a vocês, vamos valorizar a vida em comunidade. Olha que nós nem somos uma igreja, que vocês que já participaram de igreja, vocês sabem como é que é. Tem algumas igrejas que é o seguinte, você chega no domingo, você vem 8 horas para a escola dominical, depois você tem ensaio do coral, depois você tem o culto, depois você tem a reunião da diaconia, depois você tem a reunião da diretoria, depois você vai fazer um projeto social de visitação à tarde, depois você vem para o ensaio à noite, para o louvor da noite, depois você vem para o culto à noite, e na segunda você tem uma atividade, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você está sempre ocupado. Sabe o que nós pedimos aqui na Comunidade Aliança? E eu não quero mais pedir agora eu estou ordenando. Gostaram? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá vendo como é que não... Gabriel, não adianta eu querer ordenar nada aqui. Por isso que ninguém me respeita aqui nessa comunidade. Olha, eu não estou pedindo mesmo, eu estou exortando vocês. Porque eu acho que nos últimos 10 anos eu pedi muitos favores para vocês. E que na verdade não sou eu e nem Deus que precisa desses favores. Somos nós que precisamos dele. Quero exortar vocês. A gente nunca vai ser uma comunidade de Jesus se a gente não valorizar a convivência e a comunidade, o viver comunitário. Esquece, você está vivendo uma mentira. A gente só pede que você venha no domingo e que ainda chegue no horário, que você participe de um grupo de vida. Mais nada. Isso não é um favor que você faz para a comunidade. Isso é uma coisa que nós precisamos disso.
Eu estou me esforçando para isso. Eu também tenho dificuldade. Vocês acham que eu não queria ficar em casa hoje, domingo de manhã? Vocês acham que eu não queria ter que chegar aqui só 10 horas, mas eu chego aqui 8h30, 8h20? Eu queria. Tem semana que eu não quero ir para o grupo de vida. Não está de ligar e falar, gente, ó, estou com uma dor de barriga aqui, ó, não vai rolar. Mas eu também estou sendo desafiado a isso. Agora, por que eu quero incentivar isso com vocês? Porque a nossa comunidade só vai ser uma igreja com famílias fortes e maduras se a gente tiver uma espiritualidade consistente. Por isso o Paulo fala, intensifica a sua espiritualidade, mas também intensifique os seus relacionamentos. E aí ele vai entrar no verso 22, que é um verso 21, que é um verso assim que causa arrepio em muitos. Mas veja bem, ele diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros. Não é mulher se sujeita ao seu marido, nem marido a mulher. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A submissão mútua e espontânea é a base de qualquer relação. Sujeitem-se uns aos outros. E o que passa desapercebido aqui é porque o versículo seguinte, que eu não vou postar aqui, mas é o versículo que vem depois, que é: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Esse é um versículo que, no grego, quando foi traduzido para o português, esse verbo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, não existe. Ele foi colocado ali para se subentender que o quê? Que quando Paulo começa esse trecho, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí ele começa, mulheres aos seus maridos. E depois ele vem, maridos às suas mulheres. Pais aos seus filhos. Filhos aos seus pais. Patrões aos seus empregados. Empregados aos seus patrões. A sujeição espontânea, mútua, ela é a base para que as nossas relações cresçam. Ninguém consegue se relacionar com o outro sempre falando, me solta, me larga, não quero. Não dá. É que nem pegar gato e tentar dar banho em gato. Não dá, ele vai te arranhar todo. Você tem que conseguir manter uma relação com as pessoas que você seja fácil de lidar. Porque é isso que Cristo quer fazer na sua vida. Pensa comigo, as relações familiares, seja de marido e mulher, pai, filho, tio, sobrinho, as maiores dificuldades que nós temos é porque a gente não consegue se submeter um ao outro. O outro fala de um jeito meio torto com a gente já... Blá! O outro dá uma olhadinha, você já cospe fogo. O outro manda de cá, é que nem tênis, mandou daqui, já manda para lá de novo. Que família que sobrevive a esse negócio. Claro que tem famílias que é isso constantemente, mas eles estão sempre se perdoando e tal, e beleza. Chega todo mundo arrebentado no final da jornada, mas está todo mundo se amando. O problema é aqueles que não se perdoam, aqueles que não vão atrás do outro. O problema é aqueles que ignoram a importância dessa convivência pacífica. Esse verbo sujeitar-se, ele tem a ideia de colunas de sustentação. Sujeitem-se. Se coloquem por debaixo dos outros e deem o quê? Suporte, deem apoio. Olha para a sua vida em 2018, dentro da sua família. O quanto você foi um suporte para a sua família. E o quanto você foi um peso desgramado, que o tempo todo estava derrubando tudo. Primeira coluna. Primeira coluna de sustentação, mulheres. Mulheres sejam colunas de sustentação para os seus maridos. Mulheres devem, sim, apoiar e inspirar os seus maridos. Justamente para que elas entrem por debaixo dos seus maridos e deem a sustentação que eles precisam. Gente, mulheres têm um poder que vocês não têm noção. Homens, olha para mim, vocês sabem do que eu estou falando. Mulher, assim, quando ela é gente boa, cara, ela é gente boa demais. Mas quando ela resolve, velho, jogar contra, você sabe que é uma Alemanha e Brasil, Copa de 2014. Mulheres têm um poder
de fazer dos seus homens aquilo, de tornar os seus homens naquilo que ele... deixa eu refazer. Mulheres têm o poder de despertar e fazer nos seus homens o melhor que eles têm para oferecer. Mulheres sábias que andam com Jesus, que se submetem a Deus, elas têm poder de despertar nos seus maridos o melhor que eles têm. Mas também, elas têm o poder de despertar o pior dos monstros que existe no seu marido. A Bíblia diz que mulheres sábias, elas constroem o seu lar, edificam o seu lar, já ouviram isso? Mas que mulheres tolas destroem com os lábios. A Bíblia fala da mulher que é como um câncer nos ossos. E fala da mulher que é como coroa na cabeça dos seus maridos. Eu creio nesse negócio, porque de fato as mulheres têm esse poder. Eu, na minha experiência pastoral, eu tenho visto o que acontece quando mulheres param de dar sustentabilidade para os seus maridos. Às vezes o cara pode ser o melhor que ele... Pode ser um cara bom, pode ser um cara gente boa, pode ser um cara honesto, um cara fácil de lidar. Mas quando ele tem uma esposa que não dá sustentabilidade para ele emocional, esse cara se torna um trapo. Ele não aguenta. E nas mais variadas áreas profissionais, mulheres têm o poder de apoiar, sim, e inspirar os homens a se tornarem o melhor do que eles são. Só que a gente vive nos dias maus, lembra? E os dias maus estão levando a gente, como homens, a nos omitirmos. Os dias maus estão botando os homens numa fotografia como se fosse até pecado você ser homem. Não estou falando masculino, estou falando de homem na sua natureza. Mulheres, se vocês forem sujeitas a Cristo, vocês vão ter o poder de deixar os seus maridos florescerem. Esses caras vão se tornar... Olha, é o exemplo que eu já dou aqui há anos e vou falar de novo. Sabe, você está lá na cozinha, você vai abrir aquele pote de azeitona, né? Você não consegue. Aí o seu marido está lá na sala, você vai e chega para ele assim, com aquela carinha, né, de gatinho, assim. Ô bem, você pode abrir para mim? Cara, quando você fala isso para o seu marido, cara, ele... velho, sou eu. É eu que preciso fazer esse negócio. E ele pega, cara, o pote de azeitona e fala, daqui, meu amor. Pode deixar comigo, se afaste. Dá aquela estralada na mão, assim, daquela... né? Pega assim, regaça, pega o pote e começa a fazer o bíceps, assim, né? Não é assim, aí ele dá aquela... ele vê que não consegue, aí ele dá uma apoiada no pé, assim... aí ele pega a camisa, assim, né? Põe na camisa, assim... aí vai... toc! Aí ele fala, toma, meu amor, para você. Cara, e ela olha para ele e fala assim, uau, você é o máximo, forte, bonito. Cara, o cara vira outra coisa, ele fala, o que mais tem para fazer aí? Vamos lá, o que mais tem para fazer? Vamos pendurar um quadro, o que é? Arrumar um chuveiro? Fala aí, que agora eu fiquei animado. Agora, quando você não incentiva o seu marido, ele vai definhando, ele vai ficando assim, ó. Lembra o Chaves, quando ele ficava... Cara, ele vai ficando definhando, ele vai definhando, e ele não consegue mais reagir como homem. Calma que já vai vir os homens, mas mulheres, Deus colocou em vocês, mulheres, Deus colocou em vocês um dom assim que é só de vocês. Engraçado, o homem é o cabeça do lar, mas quem edifica a casa é a mulher. Então, no ano de 2018, até agora, mulheres, vocês edificaram o lar de vocês? Vocês foram esse suporte para os seus maridos? Ou você tem sido mais parecido com um câncer nos ossos? Segunda coluna, maridos.
Como que o marido se sujeita à sua esposa? Amando as suas esposas e liderando as suas famílias. Maridos, vamos deixar de ser aquilo que Fred Flintstone era. Vamos deixar de ser aquilo que Homer Simpson era. O que Fred Flintstone, Homer Simpson e Dino da família Dinossauro eram? Uns bananas. E é isso que a cultura vem botando na nossa cabeça desde a década de 80. Com esses pais que são Marta. Não, não vai. Homens que, tá bom filho, você está indo para o mal, pode ir. Não, pode, tem que resolver as coisas? Não, deixa aí que depois eu faço, daqui um ano não fez. Homens, nós temos que liderar as nossas famílias, não com tirania. Essa é uma coisa assim que não entra na cabeça de alguns, porque tem cara que confunde autoridade com poder, e não é assim. Homem não é a moda antiga que você chega e bota o pé na mesa e fala, aqui sou eu que mando. Não, isso é coisa de moleque, isso é coisa de Lúcifer. O homem, ele é aquele que tem liderança na sua família com amor, mas com verdade, com seriedade. Ele se preocupa com a saúde da sua mulher, ele se preocupa com a saúde emocional da sua mulher, com as necessidades da sua mulher, dos seus filhos. Ele está atento ao que está acontecendo dentro de casa. Ele não é pego de surpresa porque ele está monitorando, não porque ele quer vigiar e controlar, mas porque ele está cuidando para que as coisas andem do jeito que é para andar. Homens amam as suas esposas, e quando eles amam as suas esposas, eles estão sendo essa coluna de sustentação para as suas esposas. Porque homens precisam de respeito, então quando as mulheres respeitam eles se sentem os caras. Mas mulheres não precisam primariamente ser respeitadas, elas precisam ser amadas. E quando elas são amadas, elas vão se sentir respeitadas. E o homem tem esse negócio de achar que mulher às vezes é igual a outro homem, não é. Mulher tem um outro jeito de lidar. Por isso que Paulo fala para as mulheres respeitem os seus maridos, e para os maridos ele fala, maridos, amem as suas esposas. E eu não sei porquê, mas ele fala 5 vezes isso em 3, 4 versículos. Parece que para as mulheres ele fala uma vez só, as mulheres, captei, beleza, tranquilo. Mas para os homens ele tem que falar 5 vezes isso. Por que será? Porque os homens, tá, amor. Então tô aqui, amor, eu vou te ajudar com uma coisa. Não é só isso, não. Vai, ajuda, fala bonitinho com ela. Não, vai, abraça, vai, fala com jeito. Não é só comunicar, tem que comunicar bem. Tem que usar palavras. Tem que ter paciência, sim, para escutar a sua mulher. Ela gosta de falar, sim. Ela gosta de contar a história do dia. Ela gosta de contar o sonho que ela teve. Para e ouça a sua esposa, meu querido. Você faz sacrifícios por tantas outras coisas. Por que você não faz pela pessoa mais importante da sua vida? Porque eu vou te falar uma coisa, se a sua esposa não é a pessoa mais importante da sua vida, eu não sei o que você está fazendo nesse casamento. E eu diria, torne sua esposa a pessoa mais importante da sua vida. Olhe para ela como Deus olhe para ela. E cuide dessa mulher, porque ela está com você há anos, sejam muitos ou poucos, e ela assumiu uma fria, viu? Porque decidir caminhar do lado de nós, é fria total, elas não sabiam disso. E elas estão perseverando com a gente até hoje. Valorize ela. Ame a sua esposa. Dentro desse negócio que a gente vê na nossa sociedade, da omissão masculina, hoje a gente tem que ficar implorando para essa galera reagir como homens. Porque ser homem hoje na nossa sociedade é quase ser uma mulher. O homem ele tem que ser sensível, ele tem que ser aquele cara que gosta de carregando plantinha, tal, e falar assim, falar leve. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Mulheres, homens, eles amam quando eles cuidam, quando eles abrem o pote de azeitona, quando eles botam força no negócio. Eles amam quando eles protegem vocês. Quando eu falo para os homens serem mais sensíveis, eu estou dizendo para eles tentarem ser mais respeitáveis. Mas lembra, o seu marido é um homem. E um homem tem pelos. Um homem tem músculos, tem barriga. Tanquinho, máquina 16 litros. Bate, lava a centrifuga. Deixa ele cuidar de você, mulher. E homens,
Deixem Cristo nortear a vida de vocês. Paulo diz que um homem, ele é a sustentação para sua esposa quando ele a ama. Eu duvido que haja uma mulher arrebentada emocionalmente, mesmo sendo amada pelo seu marido. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Na minha experiência pastoral, o que eu tenho visto é homens arrebentados porque mulheres não os respeitam e os tratam como meninos, como lixo. Falam mal dele para todo mundo. Mas eu tenho visto mulheres arrebentadas porque os seus maridos não as amam. Porque as mulheres que são amadas pelos seus maridos, elas têm um brilho no olhar. E mesmo que a vida seja difícil, elas seguem em frente. Eu não estou nem aí para ser politicamente correto aqui. Eu quero trazer os valores bíblicos. E o que Deus ensina para a gente, a cosmovisão dele é homem e mulher. Ponto. Isso é casamento. O resto é cosmovisão secular. O resto é cosmovisão do ser humano caído, longe de Deus. Homem são feitos como homens. Não existe esse negócio de um ser só. Que essa variação de gênero é resultado da evolução. Conversa. Hoje eu tenho que falar para esses meninos. Ó, eu dou graças a Deus, tem uns meninos aqui na comunidade, uns rapazes. Eles estão começando a tomar uma postura, e eu acho muito legal que eles estão tomando a postura de noivar com as suas namoradas, parar de enrolar elas, vão casar com essas mulheres. Porque a gente precisa quase que implorar, sejam homens. Parem de ser meninos. Sejam homens e sigam aquilo que a vida deu para vocês. Jovens, vocês têm que reagir nesse negócio, porque hoje ser homem, ser masculino na nossa sociedade, não é virtude nenhuma. Agora, para o reino de Deus, isso é muito importante. A sociedade que nós temos vivido hoje é essa sociedade que tem tentado eliminar o homem e a mulher e fazer dela um ser híbrido, um ser que não sabe o que é. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Deus criou você, especialmente você. Você que está me ouvindo, Deus criou você, homem ou mulher, e Ele vai, se você tem problemas com isso, Deus pode resolver isso com você. Mas lembra, o plano que Ele tem para você, é para que você viva aquilo que Ele fez você para ser. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, eu entendo isso e a gente pode conversar e a gente pode caminhar numa direção de ajudar você a lidar melhor com isso. Mas não se esquece, que se Deus está restaurando você e está redimindo você, Ele vai levar você aonde você vai se sentir pleno e feliz. Se você confiar nisso, beleza. Se você não confiar, ok. Traça o seu caminho e lá na frente a gente se encontra de novo. E se eu puder fazer alguma coisa por você, a gente vai fazer. Mas vamos lá. Terceira coluna do lar. Pais, educando e disciplinando os seus filhos. Gente, não tem como você educar sem disciplinar os seus filhos. Desculpa. Não tem como você criar os seus filhos se você não botar disciplina. E esquece, assunto vencido, não estou falando de espancar, não estou falando de violência, não estou falando nada disso não. Eu estou falando de colocar limites para os seus filhos. Ensinar os seus filhos o que é sim, o que é sim, o que é não, o que é não. Ensinar os seus filhos a cumprimentar as pessoas, ensinar os seus filhos que tem hora de comer, ensinar os seus filhos que tem hora de dormir, que tem hora que é para ele ficar sentado junto com você aqui na hora do culto, ensinar o seu filho a dar bom dia, dar boa noite, dar boa tarde, ensinar os seus filhos que ele tem que cuidar do quarto dele, que ele tem que comer tudo que põe na mesa. Parar de deixar os filhos tomarem conta da sua agenda, parar de deixar os seus filhos dirigir a vida de vocês, pais. Porque lembra, os filhos vieram na vida dos pais, não os pais na vida dos filhos. Então, quando os filhos chegam, eles se adaptam àquilo que os pais já estão vivendo. Não é o contrário que acontece. Agora, a gente vive numa sociedade que disciplinar é pecado. Botar limites nos seus filhos é pecado. E aí você tem professoras de escola sofrendo, gente aqui do Aliança Kids sofrendo, você tem gente no supermercado sofrendo, porque o seu filho, a sua filha, o meu filho, a minha filha, não se comportam, não sabem viver entre civilizados. Porque os filhos querem, porque querem, e quando eles querem, eles mandam, e você não é capaz de olhar para o seu filho e falar assim, fica quieto, agora não é hora. Ah, mas pai, eu já falei, se continuar a gente conversa em casa. Que pecado tem nisso? Que problema tem nisso? Fala para mim. O problema é deixar o seu filho crescer sem limites, e aí depois a polícia tem que botar um limite nele.
problema é deixar o seu filho crescer sem respeitar a autoridade e depois ele não ser aceito em faculdade nenhuma porque ele bate e mata as pessoas. O problema é o seu filho crescer e quando ele for adolescente, a namorada terminar com ele mata ela e joga o corpo dela no mato. Isso é pecado. Pais, que importância vocês têm dado em 2018 para a educação dos seus filhos? Grandes ou pequenos? Você tem ensinado eles, corrigido o caminho deles? Ou você acha que porque eles já têm 15 anos, eles não precisam mais de correção e de orientação? Claro que o que você faz com um menino de 15 anos é muito diferente do que você faz com um menino de 3 anos. Eu diria que o que você faz com um menino de 9 anos é diferente do que você faz com um menino de 2 anos. Mas você tem ficado atento para isso ou você tem deixado seus filhos passarem? E aí, pai, você olha e fala assim para sua mãe, para sua esposa: pô, bem, você não ensinou ele? Pô, porque eu estou fora de casa o dia todo e você não ensina esses meninos a fazer isso? Pô, isso é responsabilidade sua, pai. Botar limite nos seus filhos, conversar com eles é responsabilidade sua, não da sua esposa. E por último, quarta coluna da sustentação das famílias: filhos. Filhos, vocês acham que vocês são importantes na família de vocês? Vocês são. Vocês são uma das colunas. Vocês como colunas, vocês que moram com seus pais, se vocês como colunas, vocês ficarem bambas e caírem, a família de vocês vai ficar capenga. Se vocês não entenderam o que Paulo está dizendo aqui, ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é certo. Mas por que é certo? Porque é certo e acabou, ponto. Seus pais foram responsabilizados para criar você. Escuta eles. Para de mimimi. Não é porque eu tenho a minha opinião. Beleza, você tem a sua opinião quando você tiver 18 anos. Fernando, você está forçando a barra. Eu não estou forçando a barra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estou forçando numa barra, numa geração que não quer ouvir os pais. E que depois dá um maior trabalhão e volta toda arrebentada para os pais consertar. É claro que tem que ter conversa, é claro que tem que ter diálogo. Pô, você não vai tratar um menino de 15 anos como se ele fosse um cachorro, não dá. Você vai tratar ele como gente, com amor. Você vai sentar: filho, vem cá. Tem coisas que o seu filho pode decidir, mas é você que vai decidir se você dá liberdade para ele ou não. Agora, filhos, pô, vocês estão me ouvindo aí, meu? Colabora com seus pais, vai. É fácil para os seus pais serem amáveis se vocês forem amáveis. Mas se vocês forem um demônio da Tasmânia, não dá, os seus pais vão se transformar no incrível Hulk, vai arrebentar com vocês. Sabe aquela lei, tudo que vai e volta? É isso aí. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é certo. Agora, mas eu já não sou mais filho, eu não moro mais com meus pais. Beleza, você é um filho grande? Então honra seus pais. Sabe como que você vai honrar seus pais? Dá valor ao que ele fala, vai visitá-lo, vai conversar com ele, liga para ele, janta com ele. Não fica brigando com seu pai, com a sua mãe, porque eles divergem em coisas pequenas. Seu pai vem na sua casa e começa a interferir na maneira como você cria os seus filhos. Deixa, cara. Aí você só chama o seu filho num canto e fala assim: vovô e vovó não vai ficar aqui a vida toda, tá bom? Beleza? Aproveita aí, vovô e vovó. Eles vão embora e a coisa vai voltar a ser como era, ponto, não tem problema. Ama os velhos, deixa eles. Eles precisam ser nutridos, eles precisam ser amados. Eles amaram você e agora é a vez de você amar. A gente está invertendo as coisas. E é isso mesmo. Está crescendo a população de idosos na nossa sociedade, diminuindo a população de crianças. Nós vamos ter que cuidar dos nossos pais. Tem gente aqui que já cuidou dos pais e cuida e sabe como é que é. Em 2018, você gastou um tempo para ir ver o seu pai, sua mãe? Quanto tempo você gastou para conversar com eles? Não, mas meu pai é complicado, Fernando, é difícil. Eu sei. Eu tenho um pai também, mas eu tomei uma decisão. Eu vou ignorar os defeitos do meu pai e vou maximizar as virtudes dele. A minha mãezinha, eu vou ligar para ela. Deixa ela falar. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu vou mostrar para ela que eu a amo e que eu estou lá para o que ela precisar. Como tem sido a sua relação com a família? Filhos, presta atenção aqui, vocês que moram com pais. Como que tem sido a relação sua com os seus pais em 2018? Pode pensar aí, Jordan.
Como é que foi? Luana, Manu, pode pensar. Bia, Micaele, pode pensar. Você também aí, falou? Como é que foi? Gustavão, você também. E todo mundo que está aqui. Pensa aí, 2018. Filhos, vocês foram fáceis para os seus pais lidarem com vocês? Ou vocês enganaram muito os seus pais? Mentiram demais? Brigaram, ofenderam? Sabotaram os seus pais? Sabe como é que você sabota os seus pais? Quando você chega na escola, quando você chega para os seus amigos e fala assim, pô, meu pai é um porre. Minha mãe, E lá na frente do seu pai e da sua mãe, você, oi pai, oi mãe. Isso é sabotar os seus pais. Então é isso. Eu tinha mais coisas, mas eu acho que hoje eu me excedi, para variar. Vocês têm que concordar que eu tenho sido mais sucinto, né? Nos últimos meses eu tenho pregado tipo 40 minutos. Hoje foi 1 hora e alguma coisa. É que esse assunto me empolga. Então, para refletir e praticar. Como foi a nossa relação com a família em 2018? Você que é pai, você que é mãe, você que é esposo, esposa, filhos, filhas, tio, sobrinho, avô, avó, neto, neta, agregados, genros, noras, sogro, sogra. Você tem sido uma coluna de sustentação para sua família? Ou você tem sido uma coluna capenga? E por causa de você, a sua família toda está capengando. Marido, você tem sido um mero... foca em mim, deixa o Raulzão já... Daqui a pouco ele se ajeita ali. Maridos, vocês têm sido um amante da esposa de vocês, no pior sentido? Sabe o que o amante faz? O amante ele vem todo cheiroso. Traz bombom, traz flores. E antes do sol nascer, ele vai embora. Vocês têm sido amantes das suas esposas? Ou vocês têm sido líderes do seu lar? Que amam profundamente as suas esposas? Esposas, vocês têm sido apoiadora dos seus maridos? Ou vocês têm sabotado a vida deles? Você tem inspirado o seu marido a crescer? Ou você tem feito dele uma uva passa? Sugando tudo dele, onde ele não aguenta mais. Papai e mamãe, vocês têm educado e disciplinado os seus filhos sem medo? Sem medo que ele diga para você assim, eu não te amo mais. Se um dia o seu filho falar isso para você, sabe o que você fala para ele? Diz desse jeito para ele: meu querido, minha querida, não estou preocupado com o seu amor não, tá bom? Eu te amo e ponto. Se você vai me amar é outra história. O que eu quero de você é respeito. Quando você estiver comigo aqui, me respeita. Porque o amor eu sei que quando você tiver 30 anos, você vai ter. Então, não vem com chantagezinha emocional pro meu lado, não. Você tem disciplinado e educado os seus filhos sem medo, com ousadia? Você tem estabelecido limites claros para os seus filhos, para suas filhas, para que eles aprendam a viver com sensatez, para que eles tenham sucesso na vida? Filhos, vocês têm obedecido os seus pais como se vocês estivessem obedecendo a Cristo? Vocês que já são adultos, vocês têm honrado os seus pais? Vocês têm voltado para jantar e almoçar com eles? Tomar um café com eles? Como é que foi a sua relação com a sua família em 2018?
Hoje, existe uma decisão, uma palavra, ou atitude que pode fazer da sua vida um tempo de Deus na sua história e na história da família sua hoje? Tem alguma coisa que você precisa dizer ao seu cônjuge nessa manhã? Talvez você precise olhar para o seu cônjuge nessa manhã e dizer: me perdoe. Eu tenho sido difícil de lidar. Não olha para o seu cônjuge e fala: você também é difícil. Não. Olha para o seu cônjuge. Talvez você precise dizer: olha, me perdoa pelo que eu tenho feito. Você passar, eu quero reconstruir a nossa história. Talvez você precise olhar para ele ou para ela nessa manhã e dizer para ele e para ela: olha, eu não tenho percebido as suas necessidades. Me ajuda a ficar mais atento. Eu quero ser uma coluna de sustentação para a sua vida. Talvez tenha alguma coisa que você precisa dizer para sua mãe, para o seu pai. Pai, mãe, eu tenho escondido de você isso. Pai e mãe, eu não tenho confiado em vocês. Talvez pais, vocês tenham que dizer para os seus filhos nessa manhã: filhos, eu tenho errado. Eu tenho dado um mau exemplo para você. Mas eu ainda continuo sendo seu pai e eu vou seguir daqui em frente. Eu ainda continuo sendo sua mãe e eu vou seguir te ajudando, te corrigindo e te orientando com muito amor. Talvez você tenha que dizer algo para o seu tio, para sua tia, para um avô, para uma avó, não sei. Talvez você tenha que perdoar algum deles. E você tenha que dizer a eles: eu te perdoo. Porque você está guardando isso há tempos. E isso está te fazendo prisioneiro. E você não está conseguindo viver o tempo de Deus. Você está nos dias maus. Talvez nessa manhã você precise olhar para alguém da sua família e dizer: eu te perdoo. Ou dizer: muito obrigado. Talvez filhos, vocês podem olhar para os seus pais nessa manhã e dizer: pai, mãe, muito obrigado pelo que vocês têm sido na minha vida. Pais podem dizer isso, cônjuges. Vamos gastar um tempo de oração? Enquanto você reflete naquilo que a gente conversou. Senhor, peço que a Tua presença encha as nossas famílias nessa manhã, aqueles que nós consideramos família. Nós pedimos que o Senhor primeiro tenha misericórdia de nós, na maneira como nós vivemos. A gente é muito displicente com a vida e acabamos não valorizando aquilo que de fato tem valor. O Senhor tem dado a nós esposas maravilhosas e a gente só foca nos defeitos. Abre os nossos olhos nessa manhã para a gente perceber o quão valiosa elas são. Elas são um presente do Senhor para nós. Que nós não seríamos nada sem elas. Absolutamente nada. Se estamos aqui, é porque elas têm sustentado a nossa vida até agora. Mas também abre os olhos das nossas esposas. Para que elas percebam os maridos que o Senhor deu a elas. Homens que estão se esforçando, que talvez até de maneira equivocada estão tentando fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Homens que, apesar de todos os defeitos, se importam com o sustento da família, com as estruturas da casa. Que elas possam nessa manhã ajudá-los a crescer melhor nessa área.
para eles abrirem os olhos para outras dimensões da vida familiar. Ó Deus amado, o Senhor tem dado aos filhos aqui pais que os amam. E eu lamento por aqueles que tiveram experiências diferentes dessa, porque pais e mães são pessoas que o Senhor deu para nos amar. Se algum de nós não temos recebido esse amor de pais e mães, que o Senhor levante pais e mães do coração na vida dessas pessoas. Obrigado pelos nossos filhos, sejam criancinhas ainda ou adultos. De fato, eles têm marcado a nossa história e feito a nossa vida muito mais alegre e feliz. Nós também não seríamos iguais se não tivéssemos eles. Muito obrigado pelos familiares, como nossos tios, avós, primos, sobrinhos, pessoas que nos amam e nos fazem sentir parte de uma família. Essa manhã, Senhor, nos move na direção deles, de todos eles, para que 2019 a gente valorize cada uma dessas pessoas, que a gente não sejamos pegos quando alguns deles forem embora e a gente não tiver mais tempo de falar ou dar aquele abraço, Senhor. Nos ajuda a viver como sensatos, como gente sábia, aproveitar cada oportunidade enquanto nós temos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges aos nossos lados. Faz isso nessa comunidade, Senhor, nessa igreja, por favor. Faz dessa igreja uma igreja que vive essa espiritualidade consistente, Jesus. Que a gente possa ser cheio do Espírito quando a gente se reúne. Que Tua presença nos invada e nos nutra, nos alimente emocionalmente, espiritualmente. Faça de nós Teus filhos. Por favor, Jesus, não deixe ninguém sair nessa manhã daqui sem que algo diferente tenha acontecido. Que ao longo dessa semana a gente possa experimentar algo novo. É isso o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém.